A paz do Senhor a todos. Hoje, nesta noite, nós vamos estar falando a palavra do Senhor. Podeis assentar, ficar à vontade. Nós vamos estar falando na palavra do Senhor, vendo na palavra do Senhor nesta noite, um convite de Deus ao arrependimento. Um grande congresso desse, né? Para mim já estava bom, eu já iria embora já. Deus fez grandes maravilhas, grandes coisas aqui hoje. Então, por mim já está tudo bem, eu já ia embora. Mas precisamos da palavra do Senhor. Precisamos da palavra do Senhor. E aqui nesta noite, né, como vem já o acompanhamento, tem uma pessoa aqui nessa noite, é um homem, está sentado do lado de cá, bem mais no meio, que é muito importante para Deus. Ele é muito valioso para Deus. Todos são valiosos aqui para Deus. Mas tem uma pessoa, um homem, que Deus quer falar grandemente ao coração dele nesta noite. Porque a mãe e o pai têm vários filhos. E qual mãe, qual pai que vê que o seu filho está doente, não se preocupa mais com aquele que está doente, né? Então essa pessoa que está mais doente, que está precisando mais, é o que Deus vai cuidar primeiro, vai cuidar mais. Mas nós todos somos amados por Deus. Então vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Jeremias 33. Todos já acharam? A gente vai ler até o 6, depois a gente continua. A gente vai estar falando até o versículo 11. Amém, irmãos? E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre a casa dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os tabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Então, nessa noite é um convite ao arrependimento. Então, meus irmãos, quando a gente peca, que a gente está em pecado, nós ficamos separados de Deus. Mas separados de Deus por quê? Porque Deus quer nos separar de nós? Não. Deus nos ama e Ele jamais quer nos separar de nós. Mas por causa da santidade dele, porque ele é santo, e então aqui o texto fala que ele virou as costas. Ele vira as costas para não ver o nosso pecado. O nosso pecado. Como vai andar duas pessoas juntas? Como andarão duas pessoas juntas se não há comunhão entre as duas, se não há concordância? Então Deus é santo e a gente é pecador, a gente comete pecado, então a gente fica separado de Deus. E esse povo aqui de Israel, por causa do seu pecado, eles foram separados de Deus. Fica uma barreira entre nós e Deus por causa da sua santidade. E por falta de arrependimento, ouça bem, irmãos, a gente peca e por falta de arrependimento, se não houver arrependimento, a nossa vida ela vai de água abaixo. Muitas vezes a gente fica prestando atenção e pensando, meu Deus, por que a minha vida assim está tão destruída, está tão acabada? Mas é por causa que a gente peca e não se arrepende. Então, por falta de arrependimento, a gente dá brecha para o inimigo. É uma brecha para o inimigo entrar e destruir a nossa vida, a vida do esposo, a vida de todos os nossos filhos, a vida da nossa família. Então, abre as portas para ele. Então, quando há arrependimento, as brechas, elas ficam fechadas. Você pecou, se arrependeu, Deus te perdoou. Então, as brechas, elas foram fechadas. Não há brecha mais para o inimigo. E então, tudo vai indo de água abaixo na nossa vida. A vida material, a vida espiritual, a vida sentimental, até a vida financeira vai de água abaixo. Porque quem prospera a nossa vida é o Senhor. É o Senhor que prospera a nossa vida e dirige o nosso caminho em todas as nossas vidas, em todos os nossos momentos. É o Senhor que dirige as nossas vidas. Então o Senhor fala, né, no versículo 1, e vai falar com Jeremias. Vai falar com Jeremias pela segunda vez. Ele fala para Jeremias. Por causa que o Senhor tem tristeza no coração dele quando a gente comete pecado. O Senhor fica triste.
Muitas vezes a gente pensa, nossa, Deus não se importa comigo. Deus não se importa comigo, a minha vida está acabada, não tem mais jeito. Mas é aí que você se engana. Por isso o Senhor vai falar com Jeremias pela segunda vez. E ele fala, assim diz o Senhor que faz isso, que forma isso para estabelecer. Porque quando você peca, você acha que Deus não dá uma chance para você? Ele dá. Ele envia um irmão, ele envia uma palavra. Quando você está na rua, você vê alguma natureza, alguma coisa. Ali é Deus falando com você. Ali é Deus dando uma chance para você. Ele vira sim as costas para nós, mas ele não deixa de nos avisar. Ele não deixa de nos alertar. Jamais ele permitiria que um filho dele fosse para o inferno sem ele dar mais uma chance. Porque Deus é bom, Deus é amoroso. E aquele povo tão pecador que cometia horríveis pecados. Tem gente que fala assim, Silmara, você tem que falar pecado por pecado e citar o nome. Mas não dá tempo de tudo isso. Porque o pecado é tudo aquilo que vai contra o mandamento de Deus. Tudo que é contra Deus é pecado. Não tem esse, não tem aquele, não tem. Tudo que vai contra o mandamento de Deus é pecado. E aquele povo, Deus, ele é muito bom. Aquele povo Deus tirou do Egito, Deus deu comida, Deus deu o maná, Deus deu sustento no deserto, as roupas deles não se acabaram, as sandálias não se arrebentaram, mas mesmo assim, esse povo aqui de Jeremias, povo de Israel, para eles não estava bom. Deus tinha dado de tudo, tinha protegido, tinha cuidado, mas para eles não estava bom. Então eles começaram a fazer holocausto, começaram a fazer outros deuses, adorar a outros deuses. E Deus, meus irmãos, Deus, ele tem ciúme de você. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você é de Deus. Você é uma pessoa separada para Deus. E então Deus não divide você com ninguém. E então o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, eu tenho tristeza no meu coração. Pela segunda vez eu venho falar com você e eu estou triste com essa situação. Eu estou muito triste com essa situação. Tudo está deserto. Tudo aqui está deserto. As pessoas estão dizendo que aqui está vazio. E está chegando aos meus ouvidos lá no céu as pessoas falando dos meus filhos, que eles estão na miséria, que eles estão pobres, que eles estão sem ninguém, que eles estão sem nenhum pastor, eles não têm ninguém. O lugar na onde que tinha tão abastado gado, que ali tinha um contador para contar as bênçãos, tinha um contador para contar o gado, não tem mais, está deserto. E eu estou agoniada, eu estou triste no meu coração de ver o meu povo sofrendo desse jeito. Vendo o meu povo sofrendo desse jeito. Não tem mais orações. Lá no céu já não chega mais orações, eu já não ouço mais orações. Dentro dos lares, na família, o grito da criança, eu já não ouço mais os gritos das crianças de alegria. Já não tem mais casamento na face da terra. Já não tem mais esposa, já não tem mais esposo. Tudo aí na terra está acabado, está destruído. As festas da lua nova não tem mais. Quando as pessoas se enjoelhavam para fazer oração em louvor a mim, já não tem mais. Todo ano eu espero meu filho dobrar o seu joelho para levantar um clamor, mas eu não ouço mais. Não tem mais casamento, não tem mais festa, não tem mais oração, não tem mais festa de lua nova, não tem mais festa da Páscoa. Por isso eu estou vindo atrás dos meus filhos, Jeremias. Porque eu amo meus filhos, Jeremias. E eu não posso ficar sem a presença dos meus filhos, Jeremias. Eu preciso dos meus filhos perto de mim, Jeremias. Mas por causa do pecado eu não posso abençoar. Por causa do pecado eu não posso fazer nada para levantar esse povo. Mas eu venho falar com ele, que ele tem um convite nessa noite para o arrependimento. Deus faz um convite nessa noite para o arrependimento. Olhe para trás, arrependa dos seus pecados, volte para o Senhor, porque o Senhor é grande, Ele é rico em perdoar os seus pecados. Um grande movimento nessa noite, não poderia faltar essa mensagem do arrependimento.
não poderia ter. Então você olha para a sua vida e examine a sua vida, vê se está tudo certo com a sua vida, para que Deus possa derramar bênçãos sem medida na sua vida, porque Deus não quer ficar envergonhado, porque Ele é o dono do ouro e o dono da prata, e Ele está vendo que o seu filho está na miséria, o seu filho está acabado, e Ele sente tristeza dentro do coração de ver um filho sofrendo. Ele sente muita tristeza. Eu gosto muito de falar nessa palavra, porque eu gosto de sentir e saber que Deus me ama e que Deus perdoou o meu pecado. E assim como Ele perdoou o meu pecado, Ele pode perdoar o teu pecado também. E Ele pode te levantar do lugar de onde você está e restaurar a sua vida. Restaurar a sua vida. Então o Senhor vai pedir para Jeremias, porque antigamente tinha que ter um profeta para fazer oração, para falar da parte de Deus para o povo. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente, porque um irmão tem que ajudar o outro irmão. Um irmão tem que ajudar o outro irmão a se levantar na palavra do Senhor. Então o Senhor fala: mas não é minha culpa, Jeremias. Não é minha culpa pelo meu povo estar sofrendo. Eu não tenho culpa porque o meu povo está sofrendo. A culpa, Jeremias, é deles mesmo, porque eles ficou separado de mim. Eles me separaram de mim. Eles viraram as costas para mim primeiro e foram errar, foram pecar, esqueceram das grandes maravilhas que eu fiz na vida deles. Eles esqueceram de mim, mas eu sinto falta deles. Por isso eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu amo o meu povo. Eu estou aqui porque eu quero o meu povo na minha presença. Eu quero o meu povo. Eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar longe da tua presença, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E Deus não pode ficar. E conforme você peca, que você está em pecado, você fica preso. Porque o pecado, ele nos deixa preso. Ele nos deixa sem caminhar, sem andar. Como diz a palavra, não há mais casamento, não há mais alegria. Fica aquela miséria de tristeza, aquela angústia dentro do lar, aquela angústia no serviço. Tudo não está bom, tudo está ruim. Mas o Senhor fala: eu faço um convite para você nessa noite, meu irmão. Volta para trás, se arrependa dos seus pecados e volte para o Senhor nesta noite. Mas você fala: o meu pecado é tão grande, não tem jeito mais com a minha vida está acabada. Não está acabada não, porque o Senhor está perto de você nessa noite e dizendo para você que Ele te perdoa. Mas se você quiser uma vida transformada na presença do Senhor nessa noite, essa noite é a sua oportunidade. O Senhor está do teu lado, o Senhor ama você, jamais Ele vai te abandonar. Mesmo que você está em pecado, Ele faz um convite de restauração na sua vida nessa noite. Receba nesta noite o perdão de Deus na sua vida. Esqueça o seu passado. Deixa aqui tudo para trás. Hoje é outro dia. Hoje é outro dia para você na presença do Senhor. E o Senhor fala: eles estão todos presos pela fome, pela praga. Eles estão nas mãos do inimigo. Porque quando nós não estamos com o Senhor, com certeza nós estamos na mão do inimigo. E ele vem, ele faz bagunça e ele destrói, ele aproveita mesmo acabar com as nossas vidas. Mas o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, mas tem uma solução, Jeremias. Tem uma solução para os problemas. Tudo tem uma solução. Não tem nada nessa terra que não se resolva, que você não colocar na presença do Senhor e falar para o Senhor: Senhor, pequei contra o céu, contra a terra. Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou aqui, eu estou arrependido. Me dê mais uma chance. Não precisa você pedir mais uma chance, porque o Senhor já está te dando a sua chance. É hoje. Hoje Ele está te dando a chance de você se aproximar de Deus. E que muitas vezes você acha que a sua vida não presta, mas ela presta. Que o Senhor chega na Jeremias e fala: Jeremias, tem uma solução para isso. E fala no versículo 3. E então o Senhor fala para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clama ao Senhor que Ele vai te responder. Ele vai te responder nesta noite. Ele vai revelar
coisas grandes e ocultas que por causa do seu pecado está encoberto. E Deus quer fazer você uma pessoa próspera. Deus quer prosperar a sua vida. Deus quer restaurar a sua vida, para que quando as pessoas olharem para você, vê aquela pessoa que está destruída, aquela pessoa que está acabada, como que ela conseguiu se levantar? Eu olhando aquilo ali, não valia nada, estava na sarjeta, não prestava para nada, e agora está uma pessoa levantada. Por quê? Porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, faz um convite para você nesta noite e revela para você que Ele quer te prosperar, Ele quer te abençoar, material, espiritual e sentimental e amorosa, em todas as áreas da sua vida. Quando você clamar, clama, porque eu vou te responder. Eu estou aqui nesta noite, eu estou ouvindo o seu clamor, eu estou ouvindo o seu pedido de perdão nesta noite, e eu vou te restaurar. E quando você vier a mim, que você clamar, eu vou te responder. Eu vou te responder. E eis que farei vir sobre ti saúde. Porque aquele que está em pecado, ele está doente, ele está enfermo. Mas ele não pode sair do pecado sozinho. Ele não consegue se libertar sozinho. Ele não consegue se sarar sozinho, se curar sozinho. Mas o Senhor fala, você tem que dar o primeiro passo. Se você quiser e falar, Senhor, eu quero sair desse pecado. Senhor, eu quero sair dessa miséria. Aí o resto é o Senhor que vai fazer para você. Deus vai fazer que venha sobre você saúde. Eu vou te dar a cura e eu vou te sarar. Te manifestarei a abundância de paz. Porque quem está no pecado, que está enfermo, não tem paz mais. Já não tem desejo de mais nada. Já se sente que está tudo acabado, que não tem mais jeito na sua vida. Mas o Senhor fala, se você quiser nesta noite, eu vou te curar, eu vou te dar saúde. Manifestarei a abundância de paz de verdade. Não de mentira, mas de verdade. E removerei você do cativeiro. Aonde você estiver aí no seu cativeiro, que você está preso e você não consegue sair, mas você falou aqui nesta noite que você aceita o convite de Deus de restauração. Você aceita o convite de Deus. Aí aonde você estiver, no fundo do poço, aí no seu cativeiro, Deus vai te restaurar. Deus vai tirar você daí de dentro. Ele vai tirar você das garras do inimigo e vai fazer você alguém. Vai levantar a sua cabeça para a honra, para a glória do Senhor. Que tudo é para a glória do Senhor. Glórias a Deus. Removerei você do cativeiro e edificarei você como antes. Vou te levantar. Vou colocar umas vestes novas, uma sandália nova. Assim como o pastor disse, o filho pródigo, Deus vai colocar um anel na sua mão. Porque antigamente, quando colocava o anel na mão, porque a ele era filho, o pai estava considerando o filho, porque o escravo não usa anel. Mas o Senhor vai te dar veste nova, vai te colocar um anel nas suas mãos, porque o Senhor te ama. O Senhor te ama e te faz um convite nessa noite. Ele tem saudade de você, meu irmão. Volte para o Senhor. O Senhor não pode mais viver sem a tua presença, meu irmão. Glórias a Deus. Eu os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. O pecado que você fez contra Deus, Deus vai purificar. Deus vai te ajudar, Deus vai te libertar, Deus vai tirar, Deus vai curar. E perdoarei toda a sua iniquidade contra mim, que congrediram contra mim. E esta cidade, este corpo, o seu corpo, servirá na presença do Senhor, de honra, de glória e de louvor. A sua vida vai servir para o Senhor, de honra, de glória e de louvor. Porque quando você pega o seu filho, você dá banho nele, você veste roupinha nele, uma sandália nele e coloca ele bonitinho, você fica todo orgulhoso, não fica? Ali ninguém toca. Para o Senhor é a mesma coisa. O Senhor quer ver você de veste nova. Uma pessoa que seja de honra, de glória e de louvor
Senhor: esse é o meu filho amado. Esse é meu filho que eu tirei do cativeiro. Esse é o meu filho que estava preso. Esse é o meu filho que todo mundo não dava nada para ele, que ele não prestava, não valia de nada. Mas o Senhor ama você e para Deus você presta. Para Deus você tem muito valor. Você vale mais do que os passarinhos. Você vale mais do que as aves do céu. E essa cidade, e espantar-se-á e perturbar-se-á por causa do bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, de que vós diz que está deserto, sem homens, sem animais. Não tem homens, não tem animais, não tem festa, não tem nada neste lugar, por causa do pecado. Desde Judá na rua de Jerusalém estão assolados, sem moradores, sem animais. Mas ainda se ouvirá. Ainda se ouvirá, um dia se ouvirá, vai se ouvir a voz do noivo, que vai ter o casamento, vai se ouvir a voz da esposa, vai se ouvir a voz de alegria dos filhos, de ter um pai, de ter uma mãe, de ter uma família. Ali vai ter festa de casamento, ali vai ter festa de lua nova. Edificarei a sua vida como antes, como você era abençoado, 100 vezes mais. Eu edificarei a sua vida e abençoarei a sua vida. Transformarei a sua vida e darei abundância de paz, abundância, e todos vão espantar de olhar para a sua vida, olhar para a sua casa e ver: poxa vida, o que aconteceu nesta casa? O que aconteceu nessa família? De repente vão pensar: será que está roubando? Será que está fazendo o que por aí? Porque está acontecendo muita coisa, está sendo muito abençoado, está sendo muito restaurado. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas não é para o mundo entender, é para você entender que você tem um Deus no céu que te ama e quer te prosperar e abençoar. Depois de tudo isso, meus irmãos, um convite à restauração. Eu já recebi esse convite, pelo amor de Deus, ficar para trás, né? Eu já recebi esse convite. Depois desse convite que Deus falou para você nessa noite, o que você está se sentindo? Como você está se sentindo nessa noite, né? Aí fala no versículo 11, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz do que diz: e louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor. Louve ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele te fez um convite nessa noite. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, meus irmãos. Receba o convite do Senhor nesta noite. Abrace o Senhor, porque Ele está te abraçando. Ele vai tirar você do cativeiro, meu irmão. Só Ele tem poder para te purificar, para te sarar, para te restaurar. Então vamos, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor. E eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Eu jogarei fora e não vou lembrar mais. Se você quiser e vier até a mim, nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Amém, Senhor. Irmãos, nessa noite eu trouxe essa palavra para vocês, um convite, né, à restauração, um convite ao arrependimento. Mas eu quero contar um pequeno testemunho da minha vida, que Deus fez. Eu pretendo ser rápida. Meus irmãos, como diz aquela música que aquele rapaz lá no fundo cantou: eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Eu marquei uma cirurgia para mim fazer no seio, dia 25 de abril do ano de 2008. Eu fiz todos os meus exames. Estava tudo certo. O médico falou para mim: Silmara, está tudo certo os seus exames. Você pode fazer essa cirurgia a hora que você quiser.
E então eu falei para ele, eu vou fazer, então vamos fazer. E fui fazer essa cirurgia. Chegando na sala de cirurgia, ali cheio de enfermeiro, cheio de médico, eles preparam a gente primeiro com o soro. Caso aconteça alguma coisa, ele injeta o remédio no soro. Todos sabem, não precisa explicar muito. E então fui para a mesa, eles me prepararam tudo. E para você fazer uma cirurgia, anestesia geral, tem vários tipos de anestesia, né? Tem aquela que é entubada pela sua boca e ali coloca um gás, né? Anestesia. Tem anestesia local e tem anestesia que coloca no soro. A minha foi anestesia entubada, né? Na boca, que vai lá no pulmão. E aí eles me ajeitaram tudo. Aí as enfermeiras conversando, tudo. Aí o médico falou pra mim assim: Silmara, eu vou pôr em você, aqui no soro, um analgésico. Esse analgésico vai fazer que você durma e não pense em mais nada. A sua consciência, a sua memória vai apagar tudo. E você vai dormir. E depois que você dormir com esse analgésico, nós vamos pôr anestesia entubada na sua boca. Tá? E aí a enfermeira começou a colocar aquele analgésico. Quando ela aplicou só um pouquinho, aquele analgésico que caiu no meu sangue, que caiu na minha veia, eu dei um pulo daquela maca. Eu dei um pulo, que eu estava os dois braços amarrados. Eu dei um pulo e sentei e fui para frente. Só com aquele pouquinho de analgésico. E aí meus pés começaram a gelar e a endurecer. Começou a subir. E eu sentada ali, passando mal ali, sentada. E a enfermeira dizia para mim: Silmara, deita aqui para trás aqui. E eu olhava ali para ela, já com os pés duros, gelado, e sentia que estava saindo alguma coisa do meu corpo. E eu sentada ali, com os braços amarrados, sentada. Ela: deita, Silmara. E aí foi subindo aquele gelo e endureceu tudo o meu pescoço. Meu pescoço ficou duro. Parecia que estava me enfiando a faca, assim, me matando ali naquela hora. Mas eu ainda estava sentada. E o pescoço meu ficou duro. E foi subindo, endurecendo tudo. A boca travou. Meu queixo aqui, a boca travou assim, os dois, e não abria. E foi subindo, chegou no olho, eu fiquei cega. Eu já não enxergava mais nada, eu fiquei cega dos meus dois olhos. E ali sentada, ela dizia: Silmara, deita. E eu tentando falar para ela que eu estava passando mal, eu olhava para ela e pensava: eu estou morrendo aqui. Por favor, eu estou morrendo. E ela: deita, Silmara. E eu tentando dizer para ela me ajudar, porque eu estava morrendo ali naquela mesa de cirurgia. Aí eu caí dura para trás. O médico puxou e eu caí dura para trás. E aí eu senti que ele puxou a minha boca com força para abrir a minha boca, para entubar, para pôr. E eu ali com o meu olho estava doendo, cego, não enxergava nada. Parecia que tinha explodido para fora os meus dois olhos ali naquele momento. Meus irmãos, estou contando isso para vocês porque é de Deus. Porque se fosse de mim, eu sou uma pessoa muito reservada, eu não gosto de contar. Mas porque é para a honra e para a glória do Senhor. E a edificação da sua vida. A edificação da sua vida. Porque eu quero que você receba esse convite do Senhor nessa noite. Eu estou contando esse testemunho da minha vida. E aí então, meus irmãos, eu ali com o corpo tudo duro, doendo, ardia o corpo inteiro. E eu sentia que estava saindo um negócio de mim. E eu pensava assim comigo mesmo: meu Deus, eu estou morrendo. Eu preciso saber que jeito que é a morte. Como que é a morte? Porque eu quero saber que jeito que é a morte. Eu preciso de uma resposta. Porque estava cheio de médico ali. Mas quando chega a morte na sua vida, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada por você. Pode ter muita gente do seu lado, muita gente te ajudando, mas eles não têm poder de fazer nada na sua vida. Quando a morte chega, ela chega mesmo e não tem jeito. E então ali eu morrendo. E parecia assim que explodiu uma bomba dentro da minha cabeça, que estourou o ouvido, estourou os tímpanos, estourou tudo dentro do meu ouvido. E uma dor no ouvido, que eu não estava aguentando.
tomando, e os médicos achavam que eu já estava bem, que o analgésico deu certo, que a anestesia deu certo, e eu ali sentindo todas aquelas dores e uma explosão dentro da minha cabeça. De repente, meus irmãos, eu senti que 2 pessoas vieram me buscar, que 2 pessoas vieram me pegar e me levaram, irmãos, num caminho estreito, porque o caminho do Senhor, ele é estreito, ele não é largo. E então, aqueles 2 homens me pegaram e me levaram do lado de cá, fumaça aqui, fumaça na frente, não dava para ver nada, mas eu já estava ali caída, cega. Mas em espírito, eles me levaram até um lugar. E um lugar muito longe, gente. Um lugar longe, mas longe, que demorou para chegar naquele lugar. E aqueles 2 homens me levando. E eu falei, eu quero uma resposta. Eu preciso saber que jeito que é a morte. Eu preciso saber de como que é a morte. Porque o Senhor diz que o servo de Deus, ele não morre, ele dorme, ele descansa. E então eu queria saber de que jeito que era a morte. E eu ficava falando, eu preciso saber de que jeito que é a morte, como que é a morte. E eu sentindo dores e chegamos até um certo lugar. E paramos. E quando eu olhei, eu fiquei olhando. Tinha uma espécie de um cofre assim, de aço, muito bem feito. Nem um serralheiro, nem um toldo, nem ninguém na face da terra conseguiria fazer um lugar daquele, um cofre daquele jeito. E estava com a portinha aberta. E eu cheguei e pensei, meu Deus do céu, eu estou morrendo mesmo. Eu já não estou mais na face da terra. Eu não estou na terra, eu já estou em outro lugar que não é a terra. E aquela portinha aberta já estava esperando por mim. Eu ia ser guardada ali naquele lugar. E quando eu colocasse eu naquele lugar e fechasse aquela portinha, eu nunca mais eu ia voltar na face da terra. E então eu falei, Senhor, eu preciso de mais uma resposta, se isso é a morte mesmo. E aquele fumaceiro, aquele monte de fumaça, e aqueles 2 homens olharam assim, olharam num lugar e disseram, Senhor, ela morreu. Falei, meu Deus, eu não preciso mais de resposta nenhuma. E quando eles falaram, Senhor, ela morreu, que eu olhei assim no meio da fumaça, eu senti em espírito, falei, meu Deus, é o Senhor que está aqui na minha frente, meu Deus do céu. É o Senhor que está aqui, meu Deus, eu estou morrendo mesmo. Porque quando você morre, meus irmãos, os anjos pegam a sua alma e levam e entregam na mão do Senhor. Porque é o Senhor que cuida da sua alma. É o Senhor que cuida da sua vida quando você morre. Ali ninguém toca na sua alma. Porque você é a menina dos olhos de Deus. E então eles disseram, Senhor, ela morreu. Eu falei, meu Deus, eu não estou mais na terra. E eu vi o Senhor, irmãos. Quando fala ver o Senhor, não é ver a face dele, porque ninguém pode ver o Senhor. Mas você vê as vestes, você sente que ali na tua frente está o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Que quem está ali na sua frente para pegar a sua alma e guardar a sua alma bem guardada, e ele tem a chave, e ele tranca e guarda a sua alma. Estou falando para você nessa noite, para você não ter medo da morte. Por isso receba esse convite de arrependimento, para que você não tenha medo da morte, porque é o Senhor que cuida da sua vida. A hora que você fecha os olhos aqui, o Senhor está esperando você lá para guardar a sua vida. E eu falei, é o Senhor que está aqui, meu Deus, eu estou perto do Senhor. Aí houve silêncio naquele lugar. Meus irmãos, um respeito, uma reverência com aqueles líderes lá do céu, meus irmãos. Vocês nem imaginam o respeito que eles têm por Deus. Porque eles já podiam ter chegado e me guardado naquele lugar e trancado. Mas não, os anjos de Deus não têm poder para resolver a sua vida quando você morre. É o Senhor que guarda, é o Senhor que cuida da sua vida. E então, com aquele respeito, com aquela reverência daqueles anjos de Deus, eu parei e pensei. Porque o médico disse que eu não ia pensar, mas eu pensei. Porque o Senhor fala, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O coração no espiritual, meus irmãos, é a sua consciência. É na sua consciência é que habita o Espírito Santo de Deus, para falar com Deus da sua vida, para Ele se comunicar através
vida é o Espírito Santo de Deus. Então eu falo, arrependa dos seus pecados, limpa a sua consciência, limpa a sua mente, para que nesse lugar habita o Espírito Santo de Deus. E então eu pensei porque o Espírito Santo de Deus estava na minha consciência. E então eu aproveitei e falei, Senhor, 1 metro de distância, eu falei, Senhor, o Senhor sabe tudo o que aconteceu na minha casa. A tragédia que aconteceu na minha casa, o Senhor sabe. A morte do meu sogro é tão recente, só tem 3 meses que ele morreu. E o Senhor acha que os meus filhos vão ficar bem? O Senhor acha que eles vão conseguir psicologicamente a ficar bem, Senhor? O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Eu não estou pedindo nem para ficar e nem para ir, mas eu estou falando para o Senhor. Eu fiz essa oração para o Rei dos Reis. O que o Senhor acha? O Senhor acha que os meus filhos vão resistir com a minha morte? Porque quando você morre é uma alegria no céu, sabia? É uma festa no céu quando um justo morre. Eles fazem festa no céu quando o justo morre. Porque é uma coisa que você venceu. Você conseguiu vencer essa terra aqui na presença do Senhor. E quando eu senti que eu estava morrendo, mas me deu uma alegria. Me deu uma alegria tão grande de sair dessa terra, de sair de tanto sofrimento aqui nessa terra. Eu fiquei feliz, eu fiquei alegre. Eu falei, agora eu estou morrendo mesmo. Fiquei muito feliz. E então eu falei, Senhor, o Senhor acha? E aí o Senhor me deixou voltar, irmãos. Eu ia ter morte cerebral. E o Senhor me deixou eu voltar de volta para casa. E nesse inteirinho, a minha filha falou para o médico, doutor, o senhor está querendo me deixar louca da cabeça. Até agora o senhor não terminou essa cirurgia. Tamires, eu já terminei, foi o maior sucesso, mas só estou esperando a sua mãe acordar. Eu já terminei a cirurgia. Mas o senhor quer me matar? Ela entrou de tarde, agora já está de noite, ela não sai desse lugar. E quando eu voltei pela mesma distância, a mesma longura, porque é muito longe, que o Senhor me disse sim, volta. Gente, eu acordei dando risada. Acordei dando risada e apanhando na cara. Porque é isso que os médicos fazem quando você não acorda. Você apanha, te bate, te bate. E ali ele gritava, Silmara, Silmara, acorda, Silmara, levanta, Silmara, vamos pra sala, Silmara. E eu ali estava rindo. Eu estava rindo e falando, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor. E então ele me levou para a sala. Me levou para o quarto. Chegando no quarto, lá estava minha família, meu marido, meus filhos lá. E eu cheguei dando risada. Mas eu ria que não aguentava de alegria, de rir. Porque todos que operam, eles vomitam, passam mal, fica quieto, fica deitado. Eu já cheguei, já sentei na cama. Eu fiquei sentada na cama e ali eu dava risada. E a Tamires falava, pessoal, perdoa minha mãe, porque ela está delirando por causa da anestesia. Eu falei, eu não estou delirando, porque eu nem sei o que é anestesia. Eu estou bem, eu estou feliz. Tinha uma irmã de uma igreja lá da Assembleia e eu disse para ela, olha, marca lá porque eu vou pregar na sua igreja e vou contar um testemunho. Vou contar um testemunho na sua igreja para a edificação do corpo de Cristo. E estava passando a mulher que fazia comida. Eu falei, ei, peraí, traz comida para mim, porque eu estou morrendo de fome, eu já não aguento mais de fome. Eu preciso comer, porque eu pensei, do lugar que eu vim, eu tenho que comer. Meu Deus do céu. E ela falou, o que você quer primeiro? Eu falei, o que tiver pronto, que eu quero agora. Mas você não pode comer, você acabou de sair de lá. Não, eu tô bem, me dá comida, porque eu tô com fome, eu preciso comer. Eu falei, e aí, gente, tudo bem, gente? Tudo em paz? E fomos pra casa. E a minha filha continuou, perdoa minha mãe, porque ela não tá normal, não. Aí cheguei na minha casa, eu fiz uma oração e falei pro Senhor, Senhor, pro lugar que eu fui, eu preciso de prova. Eu não posso ficar desse jeito, pelo amor de Deus, eu quero uma prova disso aí. E então eu estava sozinha em casa, meu marido saiu para trabalhar. Chegou a minha mãe para me visitar. Ela entrou dentro de casa, deu uma sentadinha, levantou, eu vou embora. Falei, por que? A senhora acabou de chegar, fica aqui, eu tô sozinha. Fica aqui, mãe. Não, eu vou embora. Chegou na casa dela, falou assim, meu pai, o nome dele é Jair. Falou assim, Jair, olha, eu tô desanimada com a sua filha.
Ela está andando, ela está conversando, mas ela parece que está morta, parece que ela saiu do túmulo. Eu não consigo olhar para ela. O olho dela está roxo, as unhas dela estão roxas, a cara dela está roxa, ela está tudo preta. Parece que ela saiu do túmulo. Eu estou desanimada, eu perdi até o ânimo de viver, de olhar a situação da minha filha. Aí voltou meu pai e a minha mãe. Silmara, a gente veio aqui para tratar de você. Os 30 dias eu vou trazer comida para você e vou tratar de você para você se recuperar. Para você se recuperar. Falei, tá bom, mãe. Agradeci a Deus, que era uma resposta de Deus. Falei, Senhor, mas eu preciso de mais. Fui ao médico fazer o exame. Aí eu conversei com o meu médico. Ele falou, Silmara, você não conta nada disso para ninguém. Não vou contar para ninguém. Você não conta nada disso pra ninguém, porque eu sou católico. Mas quem foi naquela sala de cirurgia para te matar foi o diabo, porque ele não quer você na face da terra. Porque você vai carregar multidão na presença do Senhor. Multidão na presença do Senhor. E eu falei assim, não sei se eu vou contar ou não vou contar. Você não conta, eu te proíbo, porque onde eu vou ficar como médico? Porque não existe morrer com analgésico. Falei, tá bom, e fui. Vou procurar outro médico. Fui no outro de cabeça, ouvido e pescoço. Chegou lá, o médico me examinou tudo, colocou um caninho dentro do meu nariz que descia no esôfago. Falou, olha lá, Silmara, tá tudo estragado seu esôfago. Dá uma olhada pra você, tá tudo inflamado. Falei, ó, tudo inflamado. Me examinou o ouvido, olhou e falou pra mim assim, senta aí. Aí médico tem aquela cadeirinha que roda, né? Sentou naquela cadeirinha e rodava. E eu falei pra ele, ó, senhor, fala logo, não me esconde nada, porque eu não tô pra brincadeira. Ele pegou o celular do bolso e falou assim, Silmara, eu tenho uma outra colega, que ela é o mesmo profissional meu. Ela estudou as mesmas coisas. E eu quero que ela examine você. Eu quero que ela examine você traz o resultado pra mim. E depois você vai no outro médico, todos os otorrinhos de médico que tiver, eu quero que você vai. Falei, por quê, doutor? Porque eu nunca vi uma cabeça tão detonada igual a sua. O seu ouvido é todo estragado, é cheio de cicatriz. Tem tanta cicatriz no seu ouvido que eu não sei como que você está vivendo. E olha para você, o outro, eu sou católico, mas a mão de Deus está na sua vida. A mão de Deus está na sua vida. Você tem uma separação dentro da sua cabeça, dos teus tímpanos, do seu ouvido, dessa largura. A sua nuca com o seu ouvido. Tem uma separação assim, dá para passar um carro. A sua cabeça, parece que colocaram uma bomba dentro da sua cabeça e explodiu a sua cabeça. E depois a pessoa se arrependeu, foi lá, pegou os pedaços, se ajuntou tudo e arrumou tudo. Porque é uma cicatriz tão bem feita que eu nunca vi uma pessoa com a cabeça tão estragada ficar de pé igual você está de pé. Eu não sei decifrar o que tem na sua cabeça, mas é tudo trincado. Sabe quando chove no barro, depois seca, tudo aqueles remendo? Sua cabeça é tudo remendada. Mas por que será que Deus deixou os remendos, né? Por que Deus deixou a marca da cicatriz? Por quê? Para mim nunca esquecer que a vida que eu tenho hoje foi Deus que me deu. A vida que eu tenho hoje foi o Senhor que me deu. Ele que me restaurou. Ele que me deu a vida de volta para glorificar o nome do Senhor.